falar sobre planejamento financeiro? Nesse episódio do Prática Empresarial, nosso consultor de finanças, Rodrigo Barbosa, desvenda os detalhes de um bom planejamento. E Davidson Cardoso, um empresário com mais de 20 anos de experiência, nos conta dos desafios que enfrenta no dia a dia do negócio. Preparados? Oi, Rodrigo. Oi, Andresa. Muito obrigada por ter vindo. Nada. Oi, Davidson. Oi, Andresa, um prazer estar aqui. Ai, que bom. Para nós também recebê-lo. Gente, sou empresário, tenho uma empresa há 1 ano mais ou menos e eu sei que as coisas estão indo bem, porque eu consigo pagar as minhas contas e faço lá minhas retiradas. Mas eu não tenho planejamento nenhum, eu não tenho controle nenhum. Por onde começar, Rodrigo? Olha, primeiramente o empreendedor, o empresário, ele tem que estipular seus objetivos, né? Então, o que ele deseja com a empresa, né? Se é o crescimento, né? Se tem o objetivo de expandir ou até mesmo se manter, né? Questão de sobrevivência, né? A partir desses objetivos, ele vai desmembrar nas metas, né? Então, o planejamento financeiro, ele não necessariamente começa com um número ou com custo ou com nada disso. Ele começa com onde eu quero chegar. Isso, onde eu quero chegar. Sem esse objetivo, não há um planejamento. Ele meio que se perde se o empresário não sabe onde que ele quer chegar. Planejamento e controles financeiros andam juntos? Totalmente. O controle, na verdade, ela é uma maneira de você monitorar, né? Então, quando eu coloco algumas estratégias, né? Algumas metas a serem alcançadas, são os controles, né? Ele tem esse objetivo aí de monitorando, né? Será que eu estou no caminho certo? Tem que fazer alguns reajustes, né? E ele serve também como uma base de dados, né? Para planejamento futuro. Eu posso trabalhar com uma base histórica dessa empresa. O empresário, muitas vezes, ele quer saber se tem dinheiro para pagar as contas, mas ele não sabe se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Nesse exemplo que eu dei mesmo é isso, olha, está sobrando uma graninha ali, aí acha que está bem, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu falo assim, a empresa pode quebrar por falta de caixa, né? Às vezes ela pode ser lucrativa e não ter caixa suficiente no dia para pagar as contas, então ele preocupa com caixa. Se tem dinheiro, se está sobrando, se ele vende só à vista e compra a prazo, vai ter dinheiro no caixa, mas necessariamente pode não estar tendo lucro no empreendimento. A gente sabe que não é a realidade de todo empresário iniciante poder ter o software. Ele é imprescindível? Não obrigatoriamente, né? Precisa ter esse software, né? Como o David colocou bem. No início tinha as pastinhas, né, com as contas, né? Então o software ele melhora nessa velocidade das informações, né? Então se precisar de informação, talvez teria que recorrer aos envelopes, né, na pastinha, né? Então o software ele torna esse processo mais dinâmico e mais fácil, vamos dizer assim. Digamos que o software ele se torna imprescindível quando eu já tenho ali uma estrutura, estou pensando em crescer, que foi quando ele chegou, ele tinha essa coisa, não deixa eu administrar o crescimento dessa empresa. Então, nesse momento, não dá para abrir mão dele, mas antes dá. Sim, quando o empresário, o empreendedor, ele toma essa postura de planejar, né, se ele tem essa disposição, uma planilha eletrônica resolve, né, o caso. Mas só que a empresa ela vai tomando a complexidade que o Excel, às vezes, fica limitado, né, com relação a isso, né? E muito interessante na fala do David que ele diz que o pai, né, sempre tinha essa visão de expandir, né? Então ele deu o direcionamento, mas ele dava velocidade. Qual é a importância do preço no meu planejamento financeiro, do preço de venda do meu produto ou serviço? Sim, o preço ele é a estratégia mais importante, né? A precificação. A mais importante? Mais importante dentro de uma empresa, né? Porque é através do preço que a empresa vai obter resultado. Então, uma precificação mal feita pode levar uma empresa ao insucesso, né? E com relação ao planejamento, né? E o planejamento tem que contemplar essas possíveis alterações do preço, né? Davidson, você concorda? O preço está lá no centro do seu planejamento? Primeiro é o que o Rodrigo falou, né? Você tem que escolher o posicionamento que você quer
em relação ao mercado. Para você ter preço baixo, tem que ter custo baixo. Você não tem um custo baixo, não tem jeito de você ter uma estratégia de preços baixos. Você tem que comprar, ter escala, ter determinado volume. Então, eu acho que muito nesse início do empreendedor, ele não vai ter uma escala muito grande, nem vai poder. Então, ele tem que... E o preço varia com tem que ter o preço que ele compra, né? Tem que saber por quanto que ele compra e por quanto que o mercado vende. Então, não adianta, vou marcar 3 vezes o que eu comprei e vou ter um lucro de 300%. Se o mercado estiver marcando menos, ele não vai conseguir vender o produto. A estratégia de preço é muito complicada. E quando o produto fica obsoleto, o que eu faço? É preferível gerar caixa, eu comprar novos produtos que vão dar uma rentabilidade. Então, são várias decisões do dia a dia de preço que a gente tem que tomar. O histórico te ajuda a tomar essas decisões? O que aconteceu no ano anterior ou nos anos anteriores, ele pode te ajudar nessa questão da precificação e até mesmo nessas estratégias? Não, com certeza, porque a questão do produto obsoleto, ele sempre vai acontecer. Você nunca acerta 100% do que você comprou. Por exemplo, no meu caso, eu vou comprar uma coleção nova de óculos. Eu não vou acertar. De repente, vou comprar um modelo lá que eu achei que ia arrebentar de vender e ele não vendeu. A gente já tem as campanhas, são 6 campanhas anuais. Uma delas é uma liquidação desse produto obsoleto, que isso é uma estratégia cíclica que você sempre tem que estar trabalhando. Tem estratégia de vitrine, tem estratégia de concentrar num ponto de venda em que isso tem uma saída maior. Então tem várias estratégias que a gente vai experimentando em relação a isso. Estímulo ao vendedor, vitrinismo, são várias estratégias que a gente trabalhar. Mas o que eu vejo que é importante nessa questão é que o estoque tem que gerar numa velocidade mais rápida. Então você sempre tem que tratar os produtos obsoletos. É possível fazer um planejamento financeiro sem histórico? Sim. É claro, né, que o histórico, né, da empresa, isso facilita muito, né? Então, se a empresa tiver uma série histórica, por exemplo, do faturamento, né, do volume de compra, vai facilitar nas tomadas de decisões. Mas se a empresa não tiver, o que vai acontecer é que o empreendedor, né, ele vai ter que conhecer mais do seu mercado. O interessante, né, quando ele trabalha com esses conhecimentos do mercado e conhecimento do seu próprio mercado, onde ele está atuando, mesmo, né, como eu falei, num plano B, por exemplo, ele sabe onde recorrer. Não deu certo, não girou, mas ele sabe qual campanha vai dar certo, em qual loja, com qual tipo de vendedor, com qual tipo de vitrine, né? Verdade. Então, tudo é um conhecimento que a empresa vai adquirindo aí, no caso, aí, ao longo dos 30 anos, né? Então, conhecimento é tudo, né, Rodrigo? Sim. E para você que ainda não tem 19 lojas, são 19, né, Davis? Puro sucesso. Para você que ainda não tem 19, está aí na sua primeira, o cadastro de clientes pode fazer por você algo muito parecido com o que o Davidson faz quando ele direciona os produtos de uma loja para outra. Com o cadastro, você consegue saber qual perfil o seu cliente tem, que tipo de produto ele mais gosta, e aí na hora de promover, você vai direto naquelas pessoas que já gostam daquele tipo de produto. Mais ou menos isso? Mais uma vez vai recorrer ao Excel, né, para cadastrar seus clientes e seu produto. Mas quando tem uma loja, eu lembro meu pai dentro da primeira loja, você acaba conhecendo os clientes, chamando pelo nome, sabendo que estilo ele usa, qual o tipo de óculos. Chegou um produto aqui que é a sua cara. Rodrigo, há casos em que o empreendedor percebe a necessidade do planejamento, começa a trabalhar para colocar isso em prática, tanto o planejamento quanto os controles, nós vimos que eles andam juntos, mas se perde e não consegue dar sequência àquilo. Como fugir dessa armadilha? Quero fazer o planejamento, entendo a necessidade, implantei alguns controles, e aí? O que eu faço para não voltar nos antigos hábitos e deixar tudo para depois? Você falou uma palavra interessante, a questão do hábito, né? Então, deve haver, primeiramente, uma mudança de comportamento. Né? Então, o comportamento é o primeiro passo. Né? Tem que ser feito alguma coisa, esse é o ponto a ser feito. Mas eu percebo muito que um dos grandes pecados aí
do planejamento, né, que não dá certo, é que cria-se toda uma estrutura, coloca objetivos, meta, mas acaba não colocando quem é responsável, né? Quem vai fazer o quê? Às vezes uma pessoa só centraliza, o empreendedor, às vezes ele tem essa postura centralizadora, né? E ele precisa delegar, né? Colocar responsáveis, né? Quem vai ficar responsável por tal estratégia, por tal ação, né? Definir indicadores, né? Então, se você faz um planejamento e não coloca indicadores, como é que a gente vai saber que está no caminho certo? Né? Davidson, planejar também é monitorar e revisar. Como isso acontece no dia a dia da sua empresa? A gente tem um orçamento no ano em que a gente acompanha ele mensal, né? As contas como é que estão, se elas estouraram ou não, se o que for orçado atingiu a meta de orçamento. A gente tem um gerenciamento lá matricial de despesas, que a gente acompanha a despesa e tem um responsável. Telefonia tem tanto para gastar. Estourou, por que estourou? O que aconteceu? Onde está o problema? Eu nessa reunião só cobro. O que está vermelho ele tem que apresentar uma justificativa por que estourou o orçamento ali daquele negócio. Então tudo base do orçamento com dados históricos, você pega os dados do ano anterior, quanto foi a média mensal, e aí estabelece uma redução para que e estabelece quem é o responsável por cada uma daquelas despesas orçamentárias, né? E na receita também tem uma previsão de vendas, qual que é o investimento que eu vou ter e o que eu espero com esse investimento ter de receita. Esse foi o Prática Empresarial sobre planejamento financeiro. Rodrigo, muito obrigada. Por nada, eu agradeço o convite. Davidson, valeu demais ter você aqui com a gente. Muito obrigado, foi um prazer, sempre à disposição. Muito bom! Mas se você é como eu, você vai sempre ter dúvida de finanças. Então, comenta com a gente aqui o que você aprendeu, o que ainda falta e dá um pulinho lá na nossa biblioteca digital. Nós temos um material muito bacana, chama-se Como Elaborar Controles Financeiros. Ele pode ser o passo inicial aí do seu planejamento. E siga os outros episódios da nossa série, porque planejar é ter um olhar para o futuro. E para olhar o futuro, a gente precisa estar atento a vários detalhes. Eu sou a Andresa Capello, analista de atendimento do Sebrae Minas. Até a próxima!